Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós vamos mergulhar em apenas 3 versículos do Evangelho de João. É uma passagem bem curta ali no capítulo 2, que, pode facilmente passar despercebida. Fica exprimida entre 2 eventos gigantescos, a purificação do templo e o famoso diálogo com Nicodemos. Mas olha, esses versículos são uma chave essencial para a gente entender a natureza da fé. O texto diz o seguinte, em João capítulo 2, versículos 23 a 25. Enquanto ele estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A tensão aqui, é quase imediata, e é isso que vai guiar a nossa conversa. Por um lado, a gente tem uma afirmação que parece um grande sucesso. Muitos creram. Por outro, uma reação totalmente inesperada de Jesus. Ele não confia neles. O que exatamente está acontecendo aqui? Que tipo de crença é essa que o próprio Jesus observa, assim com uma certa distância? Nossa análise hoje vai explorar justamente o que as fontes e os comentários nos dizem sobre esse paradoxo fascinante. Bom, para a gente entender a reação da multidão e a de Jesus, acho que primeiro precisamos pintar o cenário. O texto diz que isso acontece em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. O que isso significa na prática? Porque não estamos falando de um feriado comum, né? Não, de jeito nenhum. A gente precisa imaginar uma cidade em estado de ebulição. Sabe, a Páscoa era a principal festa judaica, comemorando a libertação do Egito. Então vinham peregrinos de todo mundo conhecido. A população de Jerusalém podia triplicar, talvez até quadruplicar. A cidade ficava lotada, barulhenta e, acima de tudo, carregada de uma eletricidade política e religiosa. E o Império Romano ficava de olho nisso, imagino. Com certeza. Mantinham uma presença militar ostensiva, porque sabiam que ajuntamentos como esse eram tipo um barril de pólvora para rebeliões. E no meio desse caldeirão de gente, qual era a principal expectativa no ar? A expectativa messiânica. O povo estava sob ocupação romana e ansiava pelo Messias prometido, um libertador que restauraria a glória de Israel. E essa expectativa tinha várias faces, né? Alguns esperavam um rei guerreiro, outros um sacerdote reformador, mas a ideia de um libertador enviado por Deus, isso estava no coração da festa. É nesse ambiente superaquecido que Jesus entra. E ele não entra de forma discreta. Pouco antes dessa cena, ele tinha purificado o templo, expulsado os cambistas. Isso não foi um ato silencioso. De forma alguma, foi uma declaração de autoridade pública dramática. Como a multidão teria interpretado aquilo? Olha como um ato inequivocamente messiânico. O templo era o centro da vida judaica. Desafiar a administração do templo era desafiar a mais alta autoridade religiosa e, por extensão, a ordem estabelecida. Então, quando Jesus, logo depois desse ato de poder, começa a realizar sinais, milagres, a multidão conecta os pontos. O homem que purifica o templo é também o homem que opera milagres. Isso, para muitos, a conclusão era óbvia. Ele deve ser o Messias. Isso explica a reação em massa. E é interessante como os estudiosos posicionam essa passagem. Muitos apontam que ela não é um fim em si mesma, mas funciona como uma ponte literária. Exatamente. O autor do Evangelho, João, é um mestre da narrativa. Ele usa essa cena para encerrar essa primeira fase do ministério público de Jesus em Jerusalém e, ao mesmo tempo, para criar um contraste poderoso com o que vem a seguir. Ele nos mostra a reação da massa, a fé da multidão, para depois nos levar a um encontro íntimo e profundo, a conversa de Jesus com Nicodemos à noite. É uma transição do público para o privado, do barulho para o silêncio. Da fé coletiva para a busca individual. Perfeito. Certo, o cenário está montado. A cidade está fervilhando, Jesus está realizando sinais e o texto diz que muitos creram no seu nome. À primeira vista, isso soa como um avivamento, uma vitória para a missão de Jesus. Mas a reação dele nos obriga a perguntar: que tipo de fé era essa? Como a gente pode ter certeza de que havia algo incompleto nela?
Afinal, o texto usa a palavra creram. Essa é a pergunta crucial. E a resposta está tanto no contexto, que a gente acabou de discutir, quanto numa nuance brilhante no texto original. Primeiro, o contexto. A fé deles era uma resposta direta aos sinais. Eles creram no seu nome, vendo os sinais que ele fazia. Muitos comentaristas apontam que essa é uma fé baseada em evidências externas, no espetacular. Não era uma fé firmada em quem Jesus era em sua essência, mas no que ele podia fazer. É quase como uma fé de consumidor, né? As pessoas são atraídas pelos benefícios visíveis. A cura, o milagre, o poder. Exato, pelos benefícios, mas talvez não pelo custo do discipulado ou por um compromisso com a pessoa por trás dos atos, sabe? Essa é uma analogia perfeita. Era uma admiração pelo fenômeno, mas não necessariamente uma rendição ao Senhor. E aqui entra o detalhe da linguagem que, para mim, é a chave que destranca essa passagem. Algo que, infelizmente, se perde na tradução para o português. Estou curioso para saber o que é. No grego original, o verbo usado para dizer que o povo creu no nome de Jesus é pisteou. É o verbo padrão para fé, crer, confiar. Mas, na frase seguinte, quando o texto diz que Jesus não se confiava a eles, o verbo usado é pisteou, exatamente o mesmo. Pisteou? Espere um pouco. É a mesma palavra. Então o autor está deliberadamente criando um jogo de espelhos com a linguagem. Exatamente. É um recurso literário genial, profundo. O evangelista João está nos dizendo: o povo confiou, episteusan, em Jesus, mas Jesus, por sua vez, não confiou, episteuên, a si mesmo a eles. Ele usa a mesma raiz verbal para mostrar que a confiança não era mútua. Havia um abismo de qualidade entre a fé que o povo oferecia e a confiança genuína que Jesus busca. A fé deles era superficial, o conhecimento deles era profundo. Nossa, isso muda completamente a leitura. Não é apenas que Jesus foi prudente, é que ele se recusou a corresponder a esse tipo de fé com o mesmo tipo de confiança. E isso nos leva à razão que o texto dá. Porque os conhecia a todos. Isso parece quase severo. Ele está julgando a intenção deles. Eu diria que é menos julgando e mais discernindo com perfeição. O texto continua. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha, essa é uma das afirmações mais fortes sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. O conhecimento dele não é uma psicologia apurada ou uma grande intuição. É onisciência. Ele vê além da declaração externa de fé. Ele vê a motivação por trás da declaração. Ele vê o coração humano. Isso ecoa passagens do Antigo Testamento como a de Jeremias 17:9, que diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jesus conhecia a volatilidade do entusiasmo humano. Ele sabia que a mesma multidão que o aclamava por seus milagres poderia com a mesma facilidade se voltar contra ele quando as expectativas não fossem atendidas. E, tragicamente, foi exatamente o que aconteceu. A fé que nasce do espetáculo muitas vezes morre quando as luzes se apagam. Pois é. Então, se essa fé baseada em sinais, essa fé da multidão, não é suficiente, o que isso nos diz sobre a fé que Jesus realmente procura? Qual é a grande distinção que essa passagem nos força a fazer? Os comentaristas usam várias expressões para descrever isso, mas a ideia central é a diferença entre uma fé espúria, ou superficial, e uma fé salvadora ou genuína. A fé da multidão era real, no sentido de que eles estavam genuinamente impressionados e entusiasmados. Mas faltava um elemento crucial, o compromisso. Era uma fé que dizia, eu creio por causa do que vi, enquanto a fé que Jesus cultiva é aquela que consegue dizer, eu creio apesar de não ver. É a diferença entre confiar nos atos de Jesus e confiar na pessoa de Jesus, confiar em quem ele é, e não apenas no que ele pode fazer por mim. Isso é um desafio enorme, porque a nossa tendência natural é buscar o benefício. É o desafio central da jornada de fé. E a atitude de Jesus aqui é de uma sabedoria pastoral imensa. Ao não se entregar a esse hype popular, ele não está sendo cruel. Não, pelo contrário.
Pelo contrário, ele está se recusando a construir seu movimento sobre uma fundação de areia. Se ele aceitasse essa aclamação baseada em milagres, ele se tornaria um refém das expectativas da multidão. Sua missão seria definida por eles, não por seu propósito divino. Ele ficaria preso num papel de operador de milagres. Ou líder revolucionário, papéis que ele consistentemente rejeitou. Ou seja, ao não confiar neles, ele estava, de certa forma, protegendo a integridade da sua própria missão. Exatamente. E também estava nos ensinando algo vital. Ele não endossa uma confiança mal fundamentada porque sabe que ela não vai se sustentar nas dificuldades. Uma fé que só floresce, que só aparece sob o sol dos milagres, ela vai murchar na primeira seca da provação ou do silêncio de Deus. Ele está discernindo entre o entusiasmo passageiro de um fã e a entrega perseverante de um discípulo. E esse discernimento nos leva diretamente à próxima cena do Evangelho, o encontro com Nicodemos. O contraste não poderia ser mais gritante. É um contraste perfeito e intencional do autor. A gente sai da luz do dia, do barulho do anonimato da multidão e entra na quietude e na escuridão da noite. Saindo da fé coletiva. Isso, saindo da fé coletiva e superficial para um diálogo com um homem específico, com nome, com um cargo importante, mestre em Israel e, o mais importante, com dúvidas sinceras. Nicodemos vem a Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele também notou os sinais, mas não parou aí. Os sinais o levaram a fazer perguntas. E a reação de Jesus é completamente diferente. Para a multidão, ele ofereceu uma distância segura. Sim. Para Nicodemos, ele oferece um dos discursos mais profundos e reveladores de toda a Escritura, falando sobre nascer de novo. Isso nos mostra algo precioso sobre o coração de Jesus. Um buscador sincero, mesmo que cheio de dúvidas e vindo sob o manto da noite, recebe sua atenção total e seus ensinamentos mais profundos. Enquanto isso, uma multidão de admiradores entusiasmados, mas sem compromisso, recebe uma prudente reserva. A qualidade da busca importa mais do que a quantidade de seguidores. Exatamente. Que análise esclarecedora. Vamos tentar então resumir os pontos principais que exploramos hoje. Partimos de uma cena em Jerusalém, num contexto de Páscoa com altíssima expectativa messiânica. Isso, o que amplificou o impacto dos milagres de Jesus e gerou uma fé em massa. Depois vimos que essa fé, embora expressa com a mesma palavra da fé genuína, era qualitativamente diferente. Era superficial, baseada em sinais e desprovida de um compromisso real com a pessoa de Jesus. E a chave para entender isso foi aquele brilhante jogo de palavras do autor no grego, contrastando o crer do povo com o não confiar de Jesus. E tudo isso se fundamenta no conhecimento divino de Jesus, sua onisciência, que permitiu que ele visse além das aparências e discernisse as motivações do coração humano. Ele não julgou, mas agiu com uma sabedoria profunda, recusando-se a endossar uma fé que não se sustentaria. Exatamente. A passagem, no fim das contas, nos ensina que é uma diferença vital entre a admiração por atos de poder e a confiança genuína, comprometida em quem Jesus é como pessoa e Senhor. E como vimos, essa narrativa nos prepara de forma magistral para a próxima cena, nos deixando com a pergunta: se essa fé não é suficiente, qual é a fé verdadeira? A resposta começa a ser delineada no diálogo com Nicodemos. E para a gente fechar, fica um pensamento final para reflexão, que é uma síntese de várias fontes que analisamos. Uma delas aponta que a fé autêntica, muitas vezes, é aprendida e forjada não no pico do entusiasmo inicial, mas no vale, quando os sinais espetaculares desaparecem. Essa passagem nos deixa com uma questão importante e muito pessoal. Como se move de uma crença que depende de ver para uma confiança que se mantém firme mesmo na ausência de provas visíveis? É uma pergunta sobre a jornada e o amadurecimento da fé, uma jornada que a narrativa de João continuará a explorar.